Eu acho que a minha contribuição é de linguagem. Infelizmente, história sempre foi ensinada no Brasil como se fosse uma disciplina de ciências exatas, com datas, nomes, acontecimentos que os estudantes precisavam decorar e não conseguiam relacionar entre si. E o que tornava um problema. Realmente me surpreende muito, às vezes, ir na escola e as pessoas falavam: eu não gostava de estudar história, agora graças aos seus livros eu passei a gostar. Então eu acho que o que eu tenho feito é tornar essa história mais acessível para um leitor leigo, e especialmente para uma criança, para um adolescente. Eu acho que hoje o Brasil vive num ambiente de democracia. É a primeira vez em que nós todos somos chamados a participar coletivamente dessa construção do futuro, e aí nós precisamos olhar para o passado para entender quem nós somos, quais são as nossas características. Então, estudar história hoje é fundamental para a construção do Brasil com o qual nós sonhamos. Mas isso também impõe um desafio de linguagem. É preciso ser muito acessível na linguagem para atrair a atenção desses novos leitores, desses novos estudantes para esse assunto tão fundamental para a construção nacional. Eu acho que um país desenvolvido, um país cidadão, sempre será também um país de leitores. Então esse é outro grande desafio que nós temos pela frente. As pesquisas mostram que o brasileiro lê, em média, descontando os livros didáticos, um exemplar de livro por ano. Na Alemanha são 30 livros per capita por ano. Então, assim, realmente o Brasil, se quiser ser um país decente, honesto, eficiente, um país culto, de cidadãos, ele vai ter que se tornar também um país de leitor. Eu acho que isso hoje é uma tarefa que está excessivamente confiada à escola. As pesquisas mostram também que 60% dos não leitores no Brasil nunca viram o pai e a mãe com o livro na mão, o que significa que o desafio começa dentro de casa, envolve uma transformação de natureza cultural, de maneira que nós tenhamos famílias de leitores, pais leitores que incentivem a leitura nos seus filhos. E eu acho que aí então entra esse desafio de linguagem. Se num país que até pouco tempo atrás tinha 50% de analfabetos, em meados do século XX, para incentivar a leitura nós temos que ser muito acessíveis, muito didáticos na linguagem. É preciso escrever de forma simples. Eu acho que a literatura brasileira, incluindo os livros acadêmicos, eles infelizmente até agora eram muito pedantes, muito rebuscados, muito pretensamente intelectuais, falando com uma elite muito pequenininha que tinha condições de ler e poder aquisitivos para escrever livros. Então, no momento que o nosso desafio é ampliar a educação, é democratizar a educação, um desafio para os escritores, para os editores, é escrever de forma simples, pesquisar muito profundamente, entender do assunto, mas na hora de escrever da forma mais simples possível.